Questão 15. Veja. Em relação às regras de acentuação, assinale a opção correta. Vamos lá. Acentua-se o verbo é. Verbo. Verbo é tônico, tá? Então, eu estou tratando de um monossílabo. Opa, foi errado, hein? Vamos melhorar isso aqui. Monossílabo tônico. Agora sim, tá? Para diferenciá-lo da conjunção é. Beleza. Conjunção, vou abreviar, tá? Monossílabo átono. Então, ó, os átonos não recebem. Os tônicos, sim, recebem. Você. É palavra acentuada por ser paroxítona terminada na vogal E fechada. Gente, você, paroxítona, tá fora, né? Oxítona terminada em E recebe acento. Sim, o timbre é fechado. Letra C, despachá-los, se acentua pelo mesmo motivo de deverá. Olha que interessante, hein? O que eu tenho aqui? Pronome oblíquo átono. O que eu tenho aqui? Verbo. Para fins de acentuação, como é que eu procedo? Faço a análise separadamente. Olha o primeiro elemento. Eu vou enquadrá-lo na regra das oxítonas. Olha aqui a sílaba tônica. Tá? Ou melhor, oxítona terminada em A. Vamos ver a forma verbal deverá. Cadê a sílaba tônica? Tá aqui, ó. Oxítona terminada em A. A letra C eu posso marcar. Talvez você esteja se perguntando, mas qual é o problema da letra A? Visto que o verbo recebe acento por ser monossílabo tônico e a conjunção E não recebe. O problema é que o examinador, de uma maneira bem sutil, ele deu a entender que o acento é meramente diferencial. Não é. Não é o caso de acento diferencial. O fundamento do acento gráfico na forma verbal decorre, tá, da regrinha das palavras monossílabas tônicas, ok? Esse foi o problema aqui, ó. Aqui está o X da questão, o problema. Letra D. Ocorre acento grave em a busca pessoal, na linha 11, em razão do emprego de locução com substantivo no feminino. Olha só. Em razão de quê? Locução com substantivo no feminino. Vou adiantar um pouquinho a aula sobre crase. A gente estuda na aula de crase que a crase, tá, basicamente, vou fazer o resumo do resumo, tá? Crase é igual à fusão de dois As, de dois sons iguais, tá? Essa fusão é representada pelo emprego do acento grave. Geralmente, um desses As é o quê? Preposição. O segundo é o quê? Artigo. Tá? Então, a preposição, ela tem a ver com o quê? Com a regência. Tá? Regência, que pode ser
a verbal ou a nominal. E o emprego do artigo? Tá? O emprego do artigo tem a ver com o quê? Com o acompanhamento do substantivo feminino. É claro, né? Você não vai colocar um artigo feminino a diante de um substantivo masculino. Então veja que você tem que ter duas condições aqui, ó, para que a crase ocorra. Só que tem um detalhe. Existem locuções femininas, tá? Que vão receber obrigatoriamente o acento grave indicativo de crase, independentemente da relação entre o termo regente, seja verbo, seja nome, e o termo regido, ou seja, o substantivo feminino. Quais são, então, essas locuções femininas? São as locuções femininas adverbiais, as locuções femininas prepositivas e as locuções femininas conjuntivas. Basta que você tenha uma dessas três locuções para que a crase obrigatoriamente seja representada ali por meio do acento grave, tá? Então veja, exemplo de locução feminina adverbial. Eu poderia dizer, ó, à vista, comprei à vista. Bom, você não comprou o olho de ninguém, né? Você comprou nessa modalidade. Tá? Então isso aqui é uma locução adverbial. Não vou me estender, porque na aula sobre crase eu vou falar mais especificamente. Mas só para você entender que agora o verbo, ou seja, o termo regente, ele não pede necessariamente a preposição. Então, você só colocou a crase porque se trata de uma locução feminina. Feminina por quê? Porque a base da locução, né, a palavrinha mais importante, pertence ao gênero feminino. Por isso a locução é dita feminina. Tá? Na linha 11, por que a crase ocorreu? Vamos ver aqui, ó. Vamos começar a ler a partir daqui, tá? Ó. O passageiro que, por motivo justificado, não puder ser inspecionado por meio de equipamento detector de mental, deverá submeter-se. Olha aqui, ó. Tá? Quem se submete a. Veja que o primeiro a é uma preposição exigida por causa do termo regente, tá? Olha o verbo aqui, ó. Verbo, termo regente. A busca pessoal, veja, busca é um substantivo feminino, então se faz acompanhar do a. Concorda? Esse a é um artigo. Agora, a fusão deles dois faz nascer o quê? O a craseado, como a gente diz informalmente. Tá bom? Então, não é em razão do emprego de locução. Tá fora. Pode cortar isso aqui. Tá? Pode cortar. Isso aqui, ó, não tem nada a ver. Letra D tá errada. Letra E. O acento agudo em grávidas, proparoxítona. Se deve por se tratar de palavra paroxítona. Pelo amor de Deus, acabei de dizer que ela é uma proparoxítona. Terminada em ditongo, olha, eu não sei de onde o examinador tirou esse ditongo aqui, tá? Só ele sabe. Então, o gabarito está confirmado, letra C.